Os escândalos de corrupção em todo o país trouxeram à tona a necessidade do combate a essa prática, tanto no setor público quanto no privado. E neste sentido, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Campina Grande, lança o projeto Grão Jurídico, uma iniciativa que busca despertar o debate sobre assuntos jurídicos e temas com relevância social. E esse é o assunto de hoje do nosso programa. O tema jurídico está no ar. Olá, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Itararé. A ideia do projeto Grão Jurídico é promover um espaço frequente de reflexão crítica a partir de temáticas atuais. Para falar mais sobre esse projeto, recebemos hoje Alberto Jorge Santos Lima Carvalho, advogado e professor especialista em Direito Administrativo pela Faculdade Anhanguera, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande e ele também foi conselheiro estadual da OAB Paraíba. Hoje é coordenador das comissões da OAB em Campina Grande. Seja muito bem-vindo ao tema jurídico. Eu que agradeço o convite. Esse projeto, que está aí sendo lançado hoje pela OAB, como é que funciona? Em que consiste o Grão Jurídico? Eu acho que você falou bem, né? É um espaço que a OAB criou, ou que tenta criar. É um projeto que vai passar durante o ano, Vamos enfrentá-lo, vamos dizer assim, durante o ano. E nós vamos tentar criar um espaço de discussão entre a OAB e a sociedade. É uma busca que a OAB vem tentando trazer temas de relevância para dentro da OAB, para dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós queremos aproximar a OAB e sociedade como um todo, seja os acadêmicos de direito, os nossos advogados, mas também toda a sociedade. Como surgiu a ideia de criar esse projeto? Em que vocês se basearam ou se inspiraram? Na verdade, esse projeto surgiu, a ideia desse projeto surgiu num bate-papo, num cafezinho. Eu não tomo café, brinco com isso, mas surgiu uma conversa, estávamos eu e mais dois amigos, dois professores também, um delegado de polícia, Dr. Yasley e Dr. Felipe, e a gente conversava sobre a necessidade de se discutir temas de relevância social. E, a partir dessa conversa, eu trouxe essa proposta para o presidente Jairo, já de logo encampou a ideia e a gente resolveu fazer essa discussão na Ordem dos Advogados, para transformar a OAB ou devolver à OAB o seu lugar de destaque, de protagonismo nas discussões sociais, de relevância social. Não apenas de temas jurídicos, mas de temas, aí eu repito, de grande relevância social. Eu acho que esse espaço, realmente, os acadêmicos de direito, todo mundo que está nessa área estava sentindo realmente essa necessidade de ter esse espaço. Mas como é que vai funcionar esse projeto? Vão ser encontros mensais, palestras? Me explica como é que vai ser isso. Na verdade, eu até... Hoje de manhã eu estava dando entrevista na rádio e essa questão foi feita e ele sempre fazia referência a um evento, Grão Jurídico. Na verdade, não seria um evento. O Grão Jurídico não é um evento, é um projeto. É algo mais amplo. É algo muito mais amplo. Então, o Grão Jurídico ele teve início no dia 26. Então, o primeiro encontro do Grão Jurídico foi no dia 26. No dia 26 de maio, como se deu o Grão Jurídico? Uma palestra. Então, nós tivemos a oportunidade de contar com dois professores de João Pessoa, da UFPB. Eles vieram até Campina Grande para falar sobre uma temática específica. Mas o Grão Jurídico é um projeto, como você bem falou, que vai passar durante todo o ano, E espero que não acabe nunca mais, Espero que perpetue aí por muitos anos. E ele vai ser apresentado de que forma? Nós escolhemos as sextas-feiras à tarde. Que sextas-feiras? A última sexta-feira de cada mês. Então, a última sexta-feira de cada mês, às 2h30 da tarde. E por que o horário? Pela facilidade. Os advogados, na sexta-feira à tarde, é um dia mais tranquilo, assim como os acadêmicos de direito, Nas faculdades de Campina Grande não existem aula à tarde, às vezes existem os núcleos, mas como não existe audiência na Justiça Estadual, não existe expediente forense, como também o número de audiência na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, é bem reduzido na sexta-feira, então seria um horário mais tranquilo para aqueles que estão envolvidos nessa sistemática do direito, que envolve o direito.
Então, na última sexta-feira do mês, às 2h30 da tarde, sempre no auditório da Ordem, é o que eu lhe dizia, a OAB chama a sociedade para fazer essa discussão. Então, seria essa a sistemática. Última sexta-feira do mês, às 2h30 da tarde, sempre gratuito e sempre tratando de assuntos de relevância social. Foi realmente um dia e um horário pensado para que a maioria das pessoas que estivessem envolvidas, né, no mundo do direito pudessem participar. A gente falava nessa questão dos temas, né, de relevância social, mas quais seriam esses temas discutidos nesses encontros? O primeiro encontro nós tratamos de compliance empresarial, né, a grande discussão a respeito da corrupção empresarial, né. Então, um tema que chamou a atenção de muita gente, estudantes de direito, advogados, empresários. Me surpreendeu o fato de contar com inúmeros estudantes de administração, né, pessoas que vão trabalhar, os futuros empresários, né, interessados nessa temática, mas nós vamos trabalhar vários outros temas, né? E aí eu acho que esse é o grande diferencial. O projeto é grão jurídico, mas não necessariamente nós vamos tratar de temáticas essencialmente jurídicas. O nosso objetivo é tratar de temas de relevância social, seja na área de política, seja na área de ação social, seja na área de economia. Então, nós vamos buscar trazer para a ordem essas discussões. Aí você me perguntava, e quais seriam esses temas? O projeto é em contínua construção. O nosso próximo encontro só será em agosto. E por que não será em junho e julho? Período de férias. Como nosso público-alvo também são os estudantes, até por respeito aos estudantes, nesse período de férias nós não vamos ter. E aí será também um período de reformulação, estudar o que foi feito, dar continuidade no que acertou e planejar os outros encontros. Nós temos, por exemplo, algumas temáticas que já estão em compasso de espera, né? Questões que envolvem, por exemplo, a participação da mulher na política, a participação da mulher na advocacia, né, questões que envolvem especificamente questões de gênero, né, como também questões de meio ambiente, né, um grande tema que vem sendo discutido hoje em Campina Grande e talvez não tenha sido dado a ele grande relevância, que é os maus tratos aos animais, que a OAB também faz esse tipo de discussão. Era o que eu ia perguntar agora. Além desse projeto Grão Jurídico, quais são as outras ações da OAB nesse sentido, na questão social? Desde 2018, quando a atual gestão assumiu, vamos dizer assim, os destinos, né, da OAB de Campina Grande, a nossa grande pauta é fazer com que a OAB participe efetivamente das discussões que permeiam a sociedade de Campina Grande, da Paraíba e, quiçá, do Brasil. Então, esse é o grande objetivo. Então, desde o dia 2 de janeiro de 2016, nós começamos a criar pautas e entrar em pautas desse tipo de discussão. Então, nós vemos, desde então, fazendo atendimento de pessoas que têm problema com relação à afronta a direitos humanos, né? Nós temos uma comissão extremamente atuante, Comissão de Direitos Humanos, que faz atendimento a esse tipo de pessoas que estão em situações de risco, né? Então, inclusive, Roberto, é interessante porque tem pessoas que procuram o Ministério Público, aí não veem no Ministério Público a resolução do seu problema e vão até a OAB. E outras que nem procuram o Ministério Público, vai procurar diretamente a OAB, ante a seriedade e a credibilidade que a marca OAB transfere para a sociedade. E aí, várias outras discussões no Conselho Municipal do Meio Ambiente, Conselho Municipal de Segurança, a OAB tem assento e faz essa discussão. Então, hoje, a OAB é parte integrante da sociedade, como nunca deveria ter deixado de ser. Eu acho que esse é a principal mudança e a principal atuação da OAB. São coisas que estão caminhando juntos. Caminhando juntos. Sociedade e a ordem. Sempre diálogo permanente em relação aos entes públicos, né, o poder público. Nós temos um diálogo permanente com a Prefeitura de Campina Grande, com o governo do Estado. Então, sempre questões de interesse, a OAB se coloca. Algumas instituições que representam interesses classistas já procuraram a OAB,
né? E eu falo isso com os agentes penitenciários, por exemplo, enfrentaram um problema no ano passado, buscaram na OAB esse apoio, a OAB está presente, está de portas abertas. Eu sempre costumo dizer, a OAB, ela, por ter o seu respaldo, né, de representar uma profissão de assento constitucional, ela não pode se ater a uma simples representação classista. A OAB, ela tem que cumprir o seu papel. O papel social da OAB é bem mais do que uma representação classista. A gente vai fazer só uma pausa e no próximo bloco o assunto é corrupção. Eu volto daqui a pouco. Voltamos com mais tema jurídico. A corrupção que domina o noticiário no país tem um custo alto que acaba sendo pago por todos nós. Ela se esconde em obras superfaturadas, em caixa 2 para partidos políticos, na aprovação de leis que garantem regalias. Desvio de dinheiro público é prejuízo nosso. O dinheiro vem dos impostos que pagamos. Os desfalques nos cofres da União, dos estados e municípios reduzem a capacidade dos governos de prestar, advogado, muitos serviços como saúde e educação, por exemplo. Que bom seria se nós não precisássemos falar sobre corrupção. Eu acho que a sua fala foi perfeita. Infelizmente, casos de corrupção prejudicam a sociedade como um todo, né? E é interessante essa reflexão, porque se nós percebermos, a corrupção, de certa maneira, prejudica até o corrupto, né? Prejudica até o corrupto, quando alguém próximo a ele precisa de um serviço público e se depara a serviço de má qualidade em decorrência desse tipo de ação. Então, quando você vai a uma instituição que proporciona saúde pública, que deveria proporcionar saúde pública, um hospital público, e se depara com macas no corredor, falta de recursos para pagar o básico, né, curativo, essas coisas, é que você se pergunta, meu Deus, onde nós estamos? Né? Dinheiro não é problema, nós estamos vendo bem isso, né? Nesses escândalos que nós estamos presenciando aí pela mídia, né? As contas são muito altas, né? Eu não consigo, minha calculadora não permite fazer aquele tipo de conta, são bilhões, né, que são desviados. E aí você necessariamente faz a pergunta, tanto dinheiro desviado e tanta coisa a ser feita. Esse realmente é um problema que nós enfrentamos. E aí, mais uma vez, eu repito, a OAB não pode se furtar esse tipo de discussão. E por que trazer corrupção como o primeiro tema desse projeto, Grão Jurídico? Essa é uma pergunta fácil, né, de responder. O tema de maior relevância hoje em nossas discussões é a corrupção, né? Corrupção, improbidade administrativa, né, são temas de trato contínuo, né, de trato no dia a dia. Você acorda de manhã, vai tomar o café, liga lá sua televisão e já está falando sobre corrupção. Na hora do almoço você vai, chega em casa e é corrupção. À noite, corrupção. Então esse tema é o tema da hora, né? O tema da vez. Infelizmente, né? Infelizmente, bom seria que a gente tratasse de corrupção nos livros de história, pura e simplesmente, no livro de história. Mas, infelizmente, é um tema palpitante, é um tema relevante que nós não vamos, de forma alguma, nos furtar de discutir esse tema e de buscar soluções. Eu acho que esse é o principal. Corrupção não é algo novo, como o senhor dizia, nos livros de história está estampado vários capítulos da nossa história com corrupção envolvida. Mas nos últimos anos os escândalos têm sido escancarados na mídia. E como é que o senhor acredita que a sociedade se sente dessa forma? Será que esses escândalos, depois do Mensalão, agora com a Lava Jato, a sociedade já meio que se acostumou com essa banalização da corrupção? Se acostumar com a banalização. Acho que aí são dois pontos muito importantes para serem discutidos, serem analisados, né? De fato, infelizmente, hoje a corrupção está banalizada. E eu espero que a sociedade não tenha se acostumado, mas infelizmente, e eu sempre faço essa discussão, eu sempre faço esse diálogo, né, sempre participo de discussões nesse sentido, e eu acho que, infelizmente, a sociedade tem sua culpa. Né? Nós gostamos muito de atribuir culpa aos políticos, né? Ah, a culpa é do político. Não, a culpa não é do político. O político, infelizmente, é um retrato da sociedade. Porque o político está dentro da sociedade. São representantes da sociedade. Então, a culpa é da sociedade. E aí, Roberta, é interessante a gente fazer a discussão.
Será que corrupção é só, se refere apenas a essas tramóias, eu vou usar esse termo, entre governo e JBS, entre deputados, senadores, presidente da República, né? Agora temos essa informação do presidente envolvido nessa situação, né? E as grandes empresas, ou a corrupção está bem mais próximo da gente, né? Como, por exemplo, furar uma fila, né? Será que isso seria não corrupção do ponto de vista estrito, né? Estritamente como é tratada nos códigos penais e por aí, no Código Penal e por aí. Mas não seria um ato de desonestidade nosso? E aí vale a reflexão. Se a gente critica lá em cima, se critica o nosso representante e a gente comete as mesmas coisas aqui, aí você poderia dizer, mas não são as mesmas coisas, são coisas bem mais simples. Aí eu volto aos ensinamentos dos mais velhos, né? Quem rouba muito, rouba pouco, né? Quem rouba pouco, rouba muito, né? Então, eu acho que a discussão da corrupção não é uma discussão que deve se ater ao nível do juridiquês ou nível da ciência política, mas sim do mais baixo aqui na sociedade como um todo. É uma questão cultural. Quando você falava aí, não é novo, corrupção não é novo. Realmente, se você levar lá 1500, no descobrimento do Brasil aqui, você viu aquela situação dos portugueses que chegavam e davam presentes aos índios para serem explorados. Os índios eram explorados em troca do presente. Então, se a gente for pensar em aproveitar, em desonestidade, nós, infelizmente, temos que remontar lá para 1500. Então, infelizmente, a história do Brasil ela é pautada e foi criando assim a cultura do brasileiro, o jeitinho brasileiro, né? E aí, o nosso jeitinho brasileiro, muitos se vangloriam do jeitinho brasileiro, o brasileiro sempre dá o seu jeitinho. E aí é benéfico o jeitinho brasileiro? Será que isso é benéfico? E então, por isso que a minha reflexão nesse sentido, e às vezes eu fico até um pouco deprimido, viu, Roberta? Quando eu começo a pensar nisso e dizer, meu Deus, o problema é bem maior do que a gente pensa. Alguns vão para a mídia, hoje dizem assim, vamos tirar todos do Congresso e está resolvido. Tá tudo... Será que está mesmo? 2018 vem aí, eleição. Será que nós que estamos criticando os que estão lá, será que nós vamos repetir a dose? Vamos mantê-los lá? Vamos renovar? E renovar com quem? Quem são essas pessoas? Quem traz uma nova ideia? Isso é um problema muito mais sério, muito mais amplo, que aí, Roberto, eu acho que a gente teria que falar aqui uns 300 programas para discutir sobre essa temática. E cabe sim a reflexão, né? Cabe bem a reflexão. Agora, depois de todos esses escândalos, né, na mídia, escancarados, como é que a ordem enxerga a transparência no país? Porque aí temos investigações do Ministério Público, Polícia Federal. Como é que a ordem enxerga essa questão da transparência e de como estão sendo levadas essas investigações? Quando a gente fala em transparência no Brasil, nós temos que fazer um paralelo, né? Primeiro, nós temos a situação jurídica em relação a quais são os mecanismos que o nosso ordenamento jurídico dispõe para garantir a transparência. Nós temos a Lei de Transparência Pública que exige que todo ente público crie um sistema de comunicação social, né? Um portal da transparência, informando todas as suas ações, o que gasta com contratados, quantos servidores devem receber, quanto é investido na saúde, quanto na educação. Então, aí é um mecanismo que já vem sendo utilizado de forma muito embrionária ainda, né? Nós estamos no século XXI, mas ainda não somos exemplo de transparência nesse aspecto. Aí nós temos também a questão da repressão, né? Como é que o ordenamento jurídico, o que é que dispõe o ordenamento jurídico para reprimir esse tipo de conduta, né? A falta de transparência, a falta de publicidade dos atos públicos. E aí, do ponto de vista legal, nós também temos amparo. Nós temos a lei de anticorrupção, inclusive foi tratado no dia 26 no grão jurídico, né? Que é uma lei de 2013, que ela traz situações, né? Traz ferramentas. Uns entendem que ainda é muito precária para a discussão da corrupção nas empresas privadas, mas que é um avanço. Não deixa de ser um avanço. Tardio, 2013, só em 2013 se preocupou com isso o nosso legislador, mas começou. Mas também nós não podemos esquecer que nós dispomos de uma lei do início da década de 90, que é a Lei 8429, né? Essa lei é a Lei de Improbidade Administrativa, que também era tratada desde 88 no texto constitucional. Então é algo que vem se encaminhando, né? Essa grande
esse mantra, né, que não, o grande problema do Brasil é a legislação. Eu acho que a gente tem que esquecer um pouquinho disso. Nós temos uma legislação que trata dos problemas nacionais. Agora, o que é que falta é efetividade. Nessa questão dos escândalos, a gente tem visto muito que a corrupção ela está ligada, de certa forma, a empreiteiras, a desvio para campanhas eleitorais. Por que isso acontece no Custo, país? né? Infelizmente, nosso sistema eleitoral, nosso sistema de política de representação é um sistema muito caro, né? Nós nos acostumamos a viver e vivenciamos campanhas riquíssimas, né? Aí, infelizmente, a ideia, o debate, ele é suplantado em momentos atrás pelos shows, né? Showmícios, né? que permeavam os comícios, né? Isso foi colocado de lado, mas ainda assim nós nos deparamos com campanhas caríssimas. E o que é pior, né? Caríssimas por quê? Por que tão cara? Por que uma campanha é tão cara? Por que um deputado que vai receber de salário perto de 300 mil reais mês, desculpa, 300 mil reais ano, né? Porque ele investe milhões e milhões numa campanha? Porque acontece o desvio. Porque um vereador, por exemplo, que vai receber em uma cidade pequena 3 mil reais por mês, vamos dizer assim, 36 mil no ano, né? Então, se você multiplica por 4, quase 150 mil reais, né, nos 4 anos de mandato, gasta 400, 500 mil numa campanha. Então, essas perguntas é que precisam ser respondidas. E que nós, na verdade, nós já sabemos. E que, infelizmente, aí a gente volta para aquela discussão que nós tivemos há pouco, né? Quem é culpado, sem querer eleger culpados? Mas, infelizmente, nós não temos como nos furtar dessa pergunta e dessa resposta. Será que nós mesmos, nós, enquanto cidadãos, não somos o motivo do encarecimento dessas campanhas? É uma reflexão a se fazer. É outra, né? Mais uma. A gente vai fazer mais um intervalo e já voltamos com mais Tema Jurídico. É um minuto só. Voltamos com o último bloco do Tema Jurídico, que hoje recebe o advogado e professor Alberto Jorge. Alberto, o senhor coordena também comissões na OAB. Qual a função dessas comissões? Quais são as pretensões dessas comissões? Eu costumo dizer que a OAB ela se movimenta através de suas comissões, né? Então, as comissões são as discussões temáticas, né? Hoje nós temos 16 comissões na OAB de Campina Grande. Já foram 30, né? Mas desde 2016 nós enxugamos, né, essas comissões, esse número de comissões, até unimos uma comissão à outra, e hoje nós temos 16 comissões. E eu fico muito feliz de dizer isso, nós temos 16 atuantes comissões. Nós hoje temos 16 comissões que se reúnem na própria sede da OAB, né? Eles se reúnem, fazem esse debate, fazem essas discussões. Por exemplo, o grão jurídico, essa discussão foi levantada e foi trazida para a diretoria da OAB, mas foi trabalhada e planejado, né, nos seus pormenores pela Comissão de Ensino Jurídico, né, da Ordem. Então, é um evento da Ordem, é um projeto da Ordem, mas trabalhado pela Comissão de Ensino Jurídicos. E aí nós temos várias outras, né? Como eu disse, são 16, que tratam dos mais variados temas. Nós temos, por exemplo, Comissão de Direitos Humanos, como eu já tinha falado. Nós temos Comissão de Direito Difuso e Direito do Consumidor. Nós temos Comissão de Direito Tributário e Direito Empresarial. Nós temos Comissão do Jovem Advogado. Nós temos Comissão da Mulher Advogado. Com relação à do Jovem Advogado, qual o apoio que a OAB tem dado a esses profissionais que estão ingressando agora na carreira? Esse é um problema a ser enfrentado. Infelizmente, nossas faculdades vêm preparando o graduando de Direito, mas, infelizmente, para a vida prática, nós nos deparamos com vários desafios. Quando entramos na vida profissional, nós nos deparamos com vários desafios, né? A Comissão do Jovem Advogado, ela faz esse contato com o advogado antes mesmo dele ser advogado. Então, essa Comissão do Jovem Advogado, ela também é responsável pelo NAI, que é o Núcleo de Apoio ao Estagiário, né? Nós temos a pessoa do nosso presidente Braulio, um jovem advogado, né, como não poderia deixar de ser, extremamente atuante, um advogado militante, e eles buscam criar um contato já com o estudante de direito. O grão jurídico também é uma ferramenta importante. Nós queremos trazer os acadêmicos para dentro da ordem,
Mas quais seriam as nossas atuações factuais? O que é que realmente nós estamos fazendo em relação aos jovens advogados? Nós estamos muito preocupados, Roberta, com a qualificação permanente do jovem advogado. E para isso, através da Caixa de Assistência, né, nós temos o vice-presidente da Caixa de Assistência, Dr. Orlando, ele é de Campina Grande, é um advogado de Campina Grande, e nós temos uma parceria muito boa com a Caixa. A Caixa a Caixa de Assistência é o órgão social da OAB. Nós temos o presidente de João Pessoa, Dr. Carlos Fábio, e aqui o vice-presidente é de Campina Grande. E a Caixa, ela busca sempre parcerias. E eu poderia dizer a você hoje que nós temos, por exemplo, parcerias firmadas com todas as instituições de ensino superior aqui em Campina Grande, que dariam desde o desconto aos cursos de pós-graduação, descontos para os cursos de pós-graduação, e nós temos outras parcerias, como cursos de qualificação, que tem principalmente como de ênfase, né, ao jovem advogado. Como, por exemplo, aí eu poderia já antecipar aqui, isso aqui é uma novidade, a OAB fechou uma parceria com um professor e um grande comunicador aqui de Campina Grande, e vai ser ministrado um curso na OAB para o jovem advogado, e para qualquer advogado, na verdade não é só para o jovem, mas o foco seria o jovem advogado, de oratória. Um curso de oratória de alta performance, né? O princípio da oralidade é um princípio que vem cada dia ganhando mais força no mundo jurídico, né? Principalmente no dia a dia forense, e o advogado, o estudante de direito, ele não é preparado para isso. A sustentação oral, né? Chamada sustentação oral. Exatamente. Não só sustentação oral. Quando a gente fala de sustentação oral nos tribunais. Mas o dia a dia, uma audiência, como se expressar na audiência. Às vezes você tem conhecimento, mas não sabe externar aquele conhecimento. Então, a OAB também se preocupa com isso. Também nos preocupamos com relação ao apoio. Lá na OAB, lá na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Campina Grande, nós temos um espaço destinado para atendimento. Então, aquele advogado, recém-advogado, que ainda não tem condições de fazer seu escritório, mas precisa atender um cliente, não tem onde atender, a OAB disponibiliza, junto com a Caixa de Assistência, criou um espaço para fazer esse tipo de atendimento, e o jovem advogado disponibilizado ao jovem advogado um espaço confortável, um espaço com computador, com ar-condicionado, com scanner, com impressora. Então, aquele atendimento ao cliente ele pode ser feito na própria sede da OAB. Também é uma ferramenta importante para o apoio à jovem advocacia. Jovem advocacia que deve ser muito bem tratada. Muito bem tratada. Porque, Roberto, infelizmente, eu sou professor, quando nós nos deparamos com uma turma de 40 alunos, 50 alunos, infelizmente ainda a gente percebe que desses 40 alunos, o grande foco é o concurso público. E eles não se permitem nem conhecer a advocacia. A advocacia que vai dar àquele que se dedica a ela condições tanto financeiras como de realização pessoal. Então, a gente tem um dever, enquanto Ordem dos Advogados, de pegar o advogado jovem e dizer, olha, a advocacia é viável e nós vamos apoiar e vamos suprir as necessidades que você venha a ter no início de sua carreira. Não só no início, como durante toda a carreira. A população acompanhou, agora trazendo a discussão para a atual realidade do país, a população acompanhou o pedido de impeachment que foi protocolado pela OAB, né, depois do escândalo que saiu na mídia. Através desse pedido, a Ordem foi um dos primeiros órgãos a entrar com o pedido de impeachment contra Temer, a gente pode imaginar a força que a Ordem tem? Existem pesquisas que apontam a marca OAB como a de mais alta credibilidade, né? Em certos campos de pesquisas realizadas, apontam que a OAB tem mais credibilidade do que certos órgãos públicos, até órgãos de fiscalização mesmo. Então, a credibilidade da OAB é inconteste, né? A própria, na fachada, quem tiver a oportunidade de passar na fachada da OAB aqui de Campina Grande, vai ver Casa da Cidadania e dos Direitos Humanos. Então, a OAB é a Casa da Cidadania, é a Casa dos Direitos Humanos. Então, a força e a credibilidade, a força que é associada à credibilidade da OAB é incontestável, né? E esse protocolo, essa protocolização do pedido de impeachment é uma demonstração que a OAB não vai se furtar de sua responsabilidade. O Conselho Federal, que é formado
por 81 conselheiros, né, de representação de cada estado representado por 3 conselheiros, né, ele, mais uma vez, ele diz: a OAB está presente e a OAB vai fazer parte dessa discussão, e não como coadjuvante. A OAB não pode ser coadjuvante em qualquer que seja a discussão de relevância social. A OAB tem que ser protagonista. E, dessa vez, mais uma vez, ela não se furta. Em algumas situações, eu confesso, e aí é o posicionamento pessoal meu, a OAB cometeu alguns equívocos. Mas, e aí é bom que seja dito, nunca fugiu da briga, né? Ela sempre se colocou. Se cometeu equívocos, cometeu, e a história lá na frente vai dizer se cometeu ou se não cometeu. Aí deixa de ser uma posição pessoal minha e passa a ser um relato histórico, né? Cabe à história fazer esse relato, não a mim. Mas uma coisa a gente não pode deixar de reconhecer, e eu tenho muito orgulho disso, tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição, é que a OAB não se furtou a cumprir com sua responsabilidade. A sociedade pede por atuações da OAB e a OAB não pode se furtar disso. Para a gente encerrar, faça aí um convite, né, a quem está nos assistindo, os advogados, estudantes, acadêmicos do direito, para prestigiar e participar desse projeto Grão Jurídico. O convite é renovado, né? Como eu disse, o projeto é um projeto a longo prazo, é um projeto que espero que ultrapasse 2017, ultrapasse 2018, que em 2019 venha uma nova gestão da OAB e encampe esse grande projeto. Fico muito feliz. Há 15 dias eu conversava com o vice-presidente da Ordem dos Advogados e com o Dr. Rogério Cabral, que é conselheiro nato, né, e é secretário-geral adjunto, é aqui de Campina Grande, é o nosso representante na diretoria da OAB estadual, e os dois me diziam, juntamente com a doutora Tainá, que é a tesoureira, e os 3 me diziam da necessidade de levar o grão jurídico, a dar uma conotação estadual ao grão jurídico, fazer essas discussões em todo o estado, principalmente onde nós, a OAB, tem sede, né, nas subseções, Patos, Souza, Cajazeiras, então Itaporanga, Catolé do Rocha, Guarabira, então fazer essa discussão de forma mais ampla. Então fica o convite a você, colega advogado, aos estudantes de direito, aos estudantes de forma geral, à sociedade como um todo, a você empresário, a você dona de casa que está interessado de escutar, de participar dessa discussão. Como eu disse, nós vamos trabalhar questões jurídicas, mas questões também que sejam do campo da política, da sociedade, questões de relevância social. Então, é um projeto que não é da ordem. Eu espero que o grão jurídico ganhe essa conotação, seja um projeto de relevância social, já que nós vamos querer discutir questões de relevância social. Então, fica o convite para participar. O próximo só em agosto, né? Só em agosto, e até lá nós teremos 2 meses para formatar, corrigir os erros e tentar melhorar ainda mais o grão jurídico. A gente agradece. E aí, Roberta, eu peço até licença, quero fazer um convite também para que venham conhecer a Ordem, que venham ter consciência do que a Ordem dos Advogados do Brasil realiza em Campina Grande. A gente agradece a sua participação Eu que agradeço aqui, o convite. suas contribuições. E o tema jurídico vai ficando por aqui. Eu aguardo vocês nas redes sociais com sugestões de assuntos que podemos discutir no nosso programa. Você também pode nos acompanhar no canal do YouTube. Acesse lá e participa com a gente. No próximo sábado eu volto com mais debates de especialistas na área jurídica. A todos um ótimo final de semana. Até o próximo programa.